Fala, fibrados! Começando mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é os 3 melhores exercícios para peitoral. Você vai ver que nos seus treinos você não precisa de muito. A gente vai trabalhar a porção completa do peitoral e eu vou explicar detalhadamente com informações valiosas que vão fazer você desenvolver o seu peito como você nunca viu. Então assista até o final, que é muito dinâmico e muito informativo. Vamos junto, fibrados! Então eu sempre vou dar 2 opções de exercícios. Para caso não tenha na sua academia, eu vou sempre dar uma opção para que tenha. E aí você vai ver que a gente vai estar sempre trabalhando os mesmos feixes, as mesmas porções, só que com ângulos diferentes. O que vai fazer com que a gente trabalhe todas as porções do peitoral. Então, por exemplo, vamos começar. O primeiro exercício, que para mim é essencial, é esse press inclinado, para a gente trabalhar a porção superior do peitoral. Fibrador, mas na minha academia não tem essa máquina. Calma, fica aí que no próximo eu vou ensinar para vocês como que faz. Então, por que eu gosto dessa máquina e por que eu acho que ela é muito importante para o desenvolvimento do peitoral? Porque a gente consegue trabalhar numa angulação e num conforto muito bom. Então, muitas vezes você vai fazer, por exemplo, um supino inclinado com a barra e a gente sabe que, primeiramente, você não consegue ir até a falha ou você fica com medo de chegar até próximo à falha pelo fato de você estar num movimento livre e se falhar, ferrou, né? Então, por isso que eu gosto bastante de utilizar a máquina e eu sempre gosto de começar os treinos de peitoral pela porção superior. Por quê? Porque é a porção que a grande maioria, e no meu caso eu também, é a que a gente precisa mais desenvolver, principalmente quando a gente pensa num shape mais estético. Então é a porção que a gente vê todos os grandes atletas que sempre fala, quando se fala de peitoral, fala em precisar desenvolver a parte superior. Então, por exemplo, uma outra coisa muito importante aqui para falar para vocês. Quando você executa o movimento, você precisa entender que o seu punho com o eixo da máquina precisa estar com o ângulo totalmente ajustado em relação ao seu cotovelo. Então a gente consegue ver o cotovelo, ó, perfeitamente aqui no eixo da máquina. Então a gente consegue ter a maior ativação do peitoral. Tem gente que faz com o ombro assim, ó, cotovelo aberto. E aí, primeiramente, não tem conforto articular no ombro. E aí você não consegue ainda ativar os feixes da porção superior, né? A porção clavicular do peitoral. Agora, quando você estufa bem seu peitoral, dá uma afastadinha no banco e mantém aqui na angulação certinha, você vai ver um desenvolvimento absurdo do peitoral. Aí você consegue ir até a falha com segurança, falhou, travou aqui, tá tudo certo. E você tem margem para progressão. Então você consegue aumentar 20 quilos de cada lado, 10, 5, 2, isso é muito bom. Agora, fibrador, não tem essa máquina na minha academia. Eu vou dar 2 opções que você pode fazer na sua academia, vem aqui. Ah, fibrado, não tem aquela máquina de peito que você estava fazendo, então eu vou mostrar para vocês como que a gente vai executar. A gente vai fazer o supino inclinado com halter, só que as pessoas costumam utilizar o banco em 45 graus. Aqui não, a gente vai utilizar no banco em 30, 35 graus, onde a gente vai ter uma maior ativação da porção clavicular do peitoral. Quando a gente deixa o banco a 45 graus, que é essa angulação aqui, fibrados, a gente tem uma grande ativação do deltoide anterior, não é o que a gente quer no exercício, a gente quer o máximo de peitoral. Então a gente diminui para que a gente consiga trabalhar nesse ângulo e que fique mais similar à máquina. E o bom do supino inclinado com halter também, que eu vou agora mostrar para vocês os mesmos ajustes que eu fiz lá, eu vou fazer aqui para você conseguir fazer esse movimento na sua academia. Então lembra que eu falei para vocês em dar uma arqueada na sua lombar para que a gente consiga ter mais conforto e conseguir estufar mais o peitoral. O ombro, a mesma coisa. Não é aqui, ó, o ombro é com o cotovelo para frente. A gente tira a tensão do nosso deltoide, da nossa articulação do ombro e consegue enfatizar melhor o peitoral. Um erro muito comum também de vocês é quando acaba o exercício vocês soltam peso assim com tudo. Isso pode machucar demais a articulação do seu ombro. Então, eu sei que parece simples, mas eu vou ensinar para vocês como que você começa o exercício quando tá com halter e como termina. Então, quando começa, o que você faz? Você capricha, respira, concentra. Na hora que você for deitar, você joga as 2 pernas junto com você. Então, ó. Ou você pode fazer um lado depois o outro, ó. Joguei, onde já está a posição do halter, joguei o outro.
Então a gente tem muito mais conforto. Acabei o exercício, coloquei aqui, vim com o meu joelho. Conforto, segurança. Isso vai fazer com que você consiga pegar até mais peso. Por quê? Porque nessa saída, onde vejo muitas pessoas também começando, você está recrutando e fazendo muita força. Isso vai comprometer em 1, 2 repetições da sua série. E não é direcionada para o peitoral, porque você está o quê? Usando o seu ombro, usando o seu bíceps aqui. Então presta atenção nessa dica aqui. E aí o que você pode fazer, se você quer também dar uma substituída, para não ficar sempre fazendo no supino inclinado com halteres, é você vir para o Smith. E o bom do Smith, que é diferente do supino, por exemplo, convencional, é que ele tem a trava de segurança. Então você consegue falhar, te permite essa falha, te permite extrair o seu máximo e você não precisa se preocupar com a estabilização do movimento porque a máquina é guiada, correto? Então, por exemplo, se você falhar, é só você ajustar aqui a posição. Vamos colocar certinho aqui. Vamos ver se vai agora. Ó, falhei, ó. Consigo sair da máquina tranquilamente, consigo ir até a falha, consigo chegar próximo à falha sem medo e elevando o meu nível do treino, conseguindo progredir a carga, principalmente para você aí que treina sozinho. Então é excelente também fazer no Smith. Agora vamos para o segundo exercício, o segundo melhor exercício para peitoral. E agora vamos para a parte medial. Então a gente começou com a parte superior, vamos para a medial e finalizamos na inferior. Então a primeira coisa que você deve fazer também quando você vai realizar qualquer exercício em máquina é começar sem o peso. Como assim começar sem o peso? Para você ver se a altura do banco está correta, se aqui está tudo certo, se você realmente vai fazer o movimento para não perder repetição. Então eu vejo muitas pessoas, por exemplo, começa do jeito que tá, a pessoa que estava aqui tinha uma outra altura, outro tudo, a pessoa começa, aí terminou, fez 12 repetições, aí chega pro parceiro de treino e fala, caramba, precisa arrumar a máquina aí porque tá tudo errado, o banco tá mais pra lá, não sei o que. Ou seja, o cara perdeu uma série do treino. Meu, você não pode perder série, irmão. Você tem que, todas as suas séries precisam ser pensadas e extraídas. Faz diferença, tudo vai fazer diferença. Então, arrumei, ajustei o banco, tudo certinho. Por que esse é um exercício muito bom? Porque a gente tem uma outra tensão. Ali a gente estava fazendo press, agora a gente está fazendo o crucifixo. E o que é bom do crucifixo? Que a gente trabalha muito bem a parte medial do peitoral e a gente consegue recrutar as fibras bem na parte aqui, ó, desse miolo, né, que é o que o pessoal gosta de chamar. Por quê? Porque as fibras elas partem daqui e a gente contrai ao máximo quando chega nesse final do movimento. Então a gente tem um outro estímulo. Então se alonga bem, esmaga. Alonga bem, esmaga. E aqui a gente tem tensão no movimento do início ao fim também. Então é muito importante você ter a consciência corporal. Porque qual que é o grande erro das pessoas quando realizam um crucifixo na máquina? É em relação aos ombros. Então aqui a gente percebe que eu faço uma depressão dos ombros e esmago. Aqui dando maior ênfase no peitoral. O que você vê as pessoas fazendo? Com os ombros muito levantados. E aí começa a fazer o quê, ó? Isso que é muito comum. Começa a trabalhar o quê? Muitos ombros. Aí a gente consegue ver aquela porção medial do peitoral, murcha, pequena e o ombro, principalmente o deltoide anterior, muito avantajado. E aí o shape não fica estético. Então você precisa ter muito direcionamento e é por isso que é bom você gravar os seus treinos, por exemplo, porque às vezes seu professor da academia não te corrige, você treina sozinho e aí você vai errando atrás de erro e o que acontece? Vai causando assimetrias no seu físico, que ao longo prazo, todo dia fazendo esse erro em todos os treinos de peitoral, vai fazer com que sua porção medial do peitoral vai ficar cada vez pior e o deltoide muito grande. E aí depois vai ficando cada vez mais difícil de corrigir essa assimetria e você vai perdendo tempo. Então o grande segredo é você saber muito bem escolher os exercícios e montar o seu treino de forma equalizada, com volume equalizado, para que você cresça esteticamente. E aí sim o seu físico vai para o outro patamar.
Fibrado, na minha academia não tem essa máquina. Calma, vou te ajudar, vem cá. E não se esqueça, Fibrado, se você quer ter eu como seu treinador, você vai ter nutricionista, avaliações semanais do seu físico, contato comigo e com a nutricionista, de domingo a domingo, para montar o melhor planejamento de treino e dieta para você. Eu vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado para que você chame a gente lá no WhatsApp e a gente te apresente como que funciona a consultoria. Aguardo você do outro lado, você que realmente quer investir em você e transformar o seu físico e a sua mentalidade. Bora viver o 110%, que esse é o nosso ano. E o melhor terceiro exercício para peitoral e agora para porção inferior. Esse aqui eu vejo ninguém fazendo nas academias, mas eu vou dar também uma substituição que você pode fazer em qualquer academia. Se na sua academia não dá para colocar o banco na polia, que agora é o press declinado na polia. Então pega a visão. O grande segredo aqui, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, abaixar um pouco o banco para trás. Então vamos ajustar o banco. Vamos abaixar um para trás. Perfeito. E agora, quando a gente realizar o movimento, vocês vão perceber duas coisas. Primeiramente, peguei de um lado, depois peguei do outro. Agora a gente vai fazer um press, então não é igual o crucifixo. Comecei o movimento aqui, finalizei lá embaixo. Esse para a porção inferior do peitoral é maravilhoso. Então a gente começa o movimento e as fibras recrutando até lá embaixo. E aí a gente consegue ter uma grande ativação dessa porção inferior, onde muitos de vocês têm dificuldade. E aí agora eu vou dar uma dica extra. Eu sei que muitos de vocês têm um pouco de assimetria, então uma porção inferior mais desenvolvida do que a outra. Então, principalmente aqui na polia, a gente consegue fazer o quê? Fazer o exercício de forma unilateral. Então, você vai pegar dos dois lados, só que você só vai fazer de um lado. Fibrado, então por que você tá com o outro lá? Para dar o equilíbrio. Quando a gente tem a simetria de um lado, o que a gente faz? Primeiramente, começa pelo lado mais fraco ou menos desenvolvido. Terminou, descansa 2 minutos para depois executar do outro lado, para que a gente consiga recuperar o ATP e voltar a nossa energia para poder extrair. E aí você vai sempre até a falha, ou bem próximo à falha, com o lado mais fraco e menos desenvolvido, e depois vai para o lado mais forte. E aí você vai fazer o mesmo número de repetições, porém, como esse lado aqui é mais forte, o mesmo número de repetições vai ficar fácil. E aí a gente consegue ir equilibrando tanto a força quando a gente pensa em hipertrofia. Por estar chegando mais próximo à falha, a gente vai ter maior sinalização para esse lado, para essa porção. Fibrado, não tem como, minha academia é lotada, eu treino no horário de pico, então calma, vem cá. Então a gente vai fazer o crossover convencional, só que muitos de vocês erram em muitas coisas. Então primeiro peguei de um lado para não forçar a articulação do meu ombro, depois peguei do outro lado. Eu não vou executar o movimento aqui, ó. Eu quero a porção inferior do peitoral, então vou ficar mais embaixo aqui da polia e vou executar o movimento para baixo. Vou ter mais estabilização, mais equilíbrio e vou direcionar para a porção inferior do peitoral, que é onde a gente quer. Então é um exercício que é fácil, mas onde muitas pessoas erram. Por quê? Querem ficar indo para frente, não conseguem progredir carga. Aqui, ó, eu não estou utilizando a força do meu tronco, eu estou utilizando a força apenas do meu peitoral, o que me permite progredir a carga e direcionar com a maior ênfase no peitoral, na porção inferior, que é onde a gente quer trabalhar no exercício. É isso aí, fibrado, saímos com o peitoral cheio, denso, robusto, fibrado. E se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal e mande esse vídeo para o seu amigo, para sua amiga, para que a gente consiga transbordar informação de qualidade para as mais pessoas. Lembrando que maiores são aqueles que servem. Como que você faz para servir? É você ajudando ao próximo. Foi assim que Deus e Jesus nos ensinou aqui. Tamo junto, fibrados, amo vocês e acompanhe o canal que é vídeo novo toda segunda e quinta-feira, hein?